Vasco da Gama chega à Argentina na noite de domingo com 11 jogadores do elenco sub-20. Admar Lopes dá início à busca por contratações de alto nível após falas e reclamações do técnico Renato Gaúcho na derrota contra o Botafogo no último sábado. E Justiça de Nova York, lá nos Estados Unidos, dá ganho de causa à empresa americana ACAP, que agora está liberada para vender as 31% das ações da SAF Vascaína para o empresário Marcos Faria Lamarque. Então a gente vai trazer todos os detalhes na manhã dessa segunda-feira, que começa agitada, né? Depois de derrota contra o Botafogo, temos pela frente estreia de Sul-Americana e logo depois jogo fora de casa contra o Remo, que o Vasco precisa muito de buscar essa vitória jogando longe do Rio de Janeiro. Então a gente vai trazer todos os detalhes para você vascaíno que ficar aqui até o final. Então já fica aí a recomendação para você colocar atenção redobrada, que esse vídeo tem muita informação importante. E quem puder, não esquece, deixa o joinha, deixa o like no vídeo, que é muito importante para o crescimento e para a divulgação aqui do nosso canal. E eu quero convidar você que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu, para dar aquela paradinha no vídeo, clicar ali embaixo naquele botão escrito inscreva-se e vir fazer parte aqui da maior família vascaína no YouTube aqui, com mais de 500 mil de inscritos nos dois canais, canal Sou Vascaíno e canal Mário Coelho Vasco. Combinado? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre a programação do Vasco aí para a semana que temos pela frente, né? Ontem à noite, né, o controle ali, a administração do futebol do Vasco soltou a programação, né? Tudo que vai acontecer agora no decorrer dos próximos dias, né? Começando ontem à noite, começando domingo à noite, indo até o próximo domingo. Então vou trazer para vocês aqui dia por dia tudo que vai acontecer, detalhe por detalhe, para a galera entender qual será a logística, por que o Vasco levou um elenco reserva e recheado de meninos do sub-20 para a Argentina, para a estreia da Sul-Americana, em busca aí, né, de uma semana com vitórias, né, em busca de uma semana que a gente possa retomar o caminho aí de bons resultados. Então ontem à noite, domingo, né, o Vasco viajou para a Argentina, né, chegou na Argentina ali em torno das 11h30 da noite, foi pro hotel descansar e agora de manhã, né, na parte da manhã, já teremos aí, né, essa treinamento, né, já teremos o primeiro treinamento lá no CT do Boca Juniors, né, o Vasco vai se preparar no CT do Boca, né, parece que houve uma parceria entre Vasco e Boca Juniors ali para poder fazer a preparação por lá. Na terça-feira temos a estreia do Vasco, né, até peço perdão que ontem eu falei que a estreia era na quarta-feira, acabei me equivocando, né? A estreia do Vasco na Sul-Americana é na terça-feira, o confronto aí diante do Barraca Central pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. O jogo será às 19 horas, às 7 horas da noite, horário de Brasília. E aí o elenco já volta para o Rio de Janeiro na mesma noite, né? O jogo acaba às 9, vai para o aeroporto ali por volta das 10, 10h30, pega o voo para retornar ao Brasil, ao Rio de Janeiro. Na quarta-feira, treino normalmente ali pela tarde no CT Moacir Barbosa. Quinta-feira, o elenco principal já viaja para Belém do Pará para encarar ali a equipe do Paysandu, né, pela tarde. Um treino no CT do Paysandu no período da tarde, peço perdão, né? E aí na sexta-feira, mais um treino na parte da manhã no CT do Paysandu. E aí no sábado, né, dia 11, o Vasco tem um confronto diante do Remo pelo Campeonato Brasileiro às 4h30 da tarde e já volta para o Rio de Janeiro no próprio sábado, para domingo de manhã já está treinando no CT Moacir Barbosa. Então, a gente às vezes reclama de jogador, meu irmão, é isso, é aquilo, irmão, os caras não têm um dia de folga, é de domingo a domingo, treinando, jogando, viajando. Então a gente também às vezes tem que botar a mão na consciência, né? Entender, a vida dos caras não é muito fácil. Tudo bem que tem salários estratosféricos, tudo bem que ganham
muita grana, mas irmão, os caras não tem tempo com família, não tem tempo com amigo, é viagem, CT, viagem, jogo, viagem, CT, então realmente é uma vida muito corrida. E aí, sobre a estreia, nessa terça-feira contra o Barracas Central, né, o jogo na Argentina, o elenco já viajou, né, o elenco embarcou ontem à tarde, chegou na Argentina à noite, descansou, dormiu e agora pela manhã já está treinando. E muitas novidades, né, na lista dos relacionados, jogadores aí considerados reservas, alguns até considerados titulares viajaram, né? O goleiro deve ser o Daniel Fusato. Léo Jardim não viajou, então Fusato tá na lista. Zagueiros ali temos o Lucas Freitas e o Carlos Cuesta. Meio de campo, quem viajou? Hugo Moura, Matheus França, João Vitor, menino da base, Nuno Moreira. E pro ataque, quem viajou? Adson, Marino e Nestroza. Provavelmente o Brenner tenha viajado, né? Ele não apareceu nas imagens, mas deve ter viajado também. E aí uma lista de 11 jogadores da equipe sub-20 também viajaram. Quem são esses meninos? O goleiro Felipe Gabriel, o lateral direito Breno Vereza, o zagueiro Bruno André, os volantes Gustavo, Samuel e Ramon, o meia atacante Lucas Zucarello e os atacantes de lado de campo Andrei e Juninho, né? Então, essa lista de 11 meninos que viajaram pode ter mais, né? Podem ter mais meninos e com certeza teremos mais jogadores também do elenco principal. Ainda não é a lista completa. A lista completa o Vasco deve divulgar agora entre amanhã e a tarde dessa segunda-feira. Quem vai comandar a equipe na beira do campo será o Alexandre Mendes, né? O Renato Gaúcho não viajou, né? Ficou no Rio de Janeiro, né? Não foi ali com o elenco, né? Ele quer focar no time titular pro Campeonato Brasileiro. O Renato sempre faz isso em todos os clubes que ele passa. Ele tem essa forma de trabalhar, né? Ele prefere, né, dar prioridade a algum campeonato e prioridade ao time principal. Então o Renato fica no Rio de Janeiro e é bom também, né, para o treinador interino ali, para o cara que é auxiliar técnico, comandar a equipe, né? Porque vai ter jogo que o Renato vai estar suspenso, vai ter jogo que de repente o Renato não vai poder comandar na beira do campo. Então é bacana também para o próprio ali auxiliar do Renato ter essa oportunidade aí de comandar a equipe. E aí eu falo para vocês, cara, eu, mesmo sabendo que o Vasco vai com time reserva, com meninos do Sub-20, eu tô com a expectativa que o Vasco possa sair de lá com um bom resultado, tá? Eu tô com a expectativa que o Vasco possa sair de lá com uma vitória, porque se você pegar e analisar esses jogadores do Vasco que eu citei, né, que não são do Sub-20, jogadores ali como Adson, Nuno Moreira, Daniel Fusato, Cuesta, Lucas Freitas, né, esses jogadores, né, são jogadores muito mais valorizados, com salários muito mais altos do que o elenco do Barracas Central, né? A gente pegar e analisar, né, o elenco do Barracas Central comparado com o elenco do Vasco, irmão, cara, o Vasco aí tem uma folha salarial de quase 20 milhões de reais. O Barracas Central, a folha salarial inteira do time deles não chega a 2 milhões e meio de reais por mês. Ou seja, eu não estou aqui cravando que o Vasco tem que sair de lá com uma vitória, mas eu acho que temos condições de sair lá com uma vitória, né? E eu acho que vai ser muito bom para esses jogadores que terão oportunidades, aí o Adson, o Cuesta, o Lucas Freitas, esses meninos do Sub-20, mostrarem serviço, mostrarem trabalho e de repente ganharem moral, ganharem espaço aí com o Renato Gaúcho para a sequência do Brasileirão e também para a própria sequência da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Mas a gente vai mudar de assunto aqui agora, a gente vai falar primeiro sobre contratações, né? Porque o Admar Lopes, depois do que o Renato Gaúcho falou na coletiva no jogo contra o Botafogo, deu início ali, deu aquele kickstart, né? O que é kickstart? Deu início rápido às negociações por contratações de jogadores para o meio do ano, já com o aval do empresário, do investidor Marcos Faria Lamarque. A gente vai falar sobre isso, vamos falar também sobre a decisão lá da Corte de Nova York, nos Estados Unidos, né, liberando a EQEP para vender as ações da Vasco da Gama SAF, mas antes disso, queria lembrar, galera, segunda-feira, começando, né? Segunda-feira que a gente sempre começa
né, trabalhando, correndo atrás do pão de cada dia, e eu sei que tem muita gente com dificuldade, cara. Agora na Páscoa, só somando ali, de sexta da Páscoa até o domingo da Páscoa, eu recebi 117 mensagens de vascaínos que são inscritos aqui no canal e que começaram na trajetória de renda extra. Pessoas que estavam desempregadas, pessoas que estavam trabalhando, mas ganhando um salário mínimo, né? Ganhando um salário muito pequeno e não estava dando conta de fazer compra no mercado, de pagar a conta de luz, de pagar a conta de água, de pagar um aluguel, de pagar as dívidas acumuladas. Essas pessoas me mandando mensagem, muitos falando, pô, Mário, consegui quitar minhas dívidas. Outros falando, pô, Mário, tô aos poucos conseguindo reestruturar minha vida financeira, e todo mundo me agradecendo, falando que, porra, tá conseguindo do dia pra noite mudar de vida financeira, muito feliz. E, cara, eu falo aqui de coração aberto, não tô aqui pra, porra, nunca vou querer prejudicar ninguém, muito pelo contrário, eu só quero ajudar vocês. Então, você que quiser conhecer essa modalidade, esse trabalho que você pode ganhar uma renda extra que varia diariamente, varia ali todo dia, entre 350 720 ali, vai um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Fica nessa média ali, fica nesse meio de caminho, né? E no final do mês, uma média de 3.200 a 8.400 mais ou menos. Cara, você pode fazer isso usando seu celular, irmão. Seu celular na palma da sua mão, a qualquer horário do dia. Pode ser 6 da manhã, meio-dia, 4 da tarde, meia-noite, 2 da manhã. Não tem idade, pode ser um menino de 18 anos, um cara de 40, um cara de 80, não tem essa de idade, qualquer um pode fazer. E o melhor de tudo, para você conhecer, para você entender como funciona, sem custos. Você não precisa se comprometer se você não quiser. Então, se você quiser conhecer, entender como funciona, clica ou aqui embaixo no primeiro link, aqui no topo aqui da descrição do vídeo, lá embaixo tem um link. E no primeiro comentário fixado também tem um link. Você vai clicar lá com o seu dedo, vai ser direcionado para um site. Nesse site vai ter tudo que você precisa ficar sabendo. Se você não quiser clicar no link, estiver assistindo esse vídeo ou pelo seu computador ou pela sua televisão, aponta aqui, ó, a câmera do seu celular nesse QR Code aqui, ó, e esse QR Code também vai te levar para esse site. O mesmo site lá vai ter tudo explicado como funciona, vídeo, passo a passo. Então não perca essa oportunidade de, ó, mudar a sua vida financeira, beleza? Falar agora de contratações, né? Na última coletiva do Renato Gaúcho, ele deu ali, né, a entender que, apesar dele estar feliz, que ele está aí, né, entendendo, né, ainda o elenco do Vasco, ele deu a entender que o elenco do Vasco é muito, mas muito pequeno. Não conta com jogadores suficientes para poder disputar 3 competições, ainda tem muitas carências no elenco do Vasco, né? O Renato Gaúcho, ele fala ali em certo momento da entrevista, por exemplo, né, que ele não pode colocar o Adson e o Marinho ao mesmo tempo. São 2 jogadores na mesma posição e que jogam do mesmo lado. E aí ele dá a entender que está faltando jogador do outro lado. Ele também dá a entender que está faltando zagueiro, jogador para o meio de campo, né, um meio armador. Então o Renato, ele, apesar de não estar reclamando, chutando balde, não estar ali pegando no pé da diretoria, porque quando ele assumiu, ele já sabia disso, ele deixa claro, né, para todo mundo, para a torcida, para a diretoria e para o próprio investidor que vai chegar daqui a alguns meses, que o Vasco precisa contratar número. O Vasco precisa de jogadores, não é 1, 2, 3. O Vasco precisa de mais jogadores. Tanto é que está levando 11 meninos do Sub-20 agora para esse início de Sul-Americana. E aí o que aconteceu, né? Esse choque, né, que o Renato acabou dando ali, né, que foi um pouco inesperado depois dessa derrota, ele falou muito sobre isso na coletiva, acabou pegando muita gente de surpresa dentro do Vasco, e aí fez com que a diretoria já desse permissão para o Admar Lopes começar a negociar aí contratação de jogadores. E o Renato foi além. Ele falou que ele precisa de jogador pronto. Ele não precisa de jogador que vai chegar aqui e vai ter tempo de adaptação, como é o caso do Inestrosa, como é o caso do Rojas, do Cuesta, né? Jogadores estrangeiros, a maioria deles demora para se adaptar. Tem um tempo de maturação. Então o Renato quer jogador que chegue no meio do ano, vista a camisa e possa ser titular, possa entrar e dar conta do recado. E aí o que acontece? Né? Obviamente o Vasco está num período de venda, né? Um período de transição, passou, né, pelo Marcos Faria Lamac aí para saber se ele já daria permissão para o Vasco ir atrás de jogadores de um nível mais alto, de um patamar maior, que o Vasco tenha que gastar mais dinheiro
parece que o investidor deu ok, né, deu a palavra que o Vasco pode ir atrás dessas contratações. E aí existem também outros jogadores, né, que o Vasco pode ir atrás, que são atletas em término de contrato, né, jogadores ali que estão terminando os seus vínculos com clubes. E aí tem alguns jogadores que já estão no radar do Vasco. Jogadores esses, né, que são com certeza atletas de alto nível. Primeiro deles, um jogador que todo mundo conhece, joga no rival, no maior rival, né, no Flamengo, um jogador que não vai continuar no Flamengo, vai sair de lá, um jogador de altíssimo nível e o principal, é um jogador que o melhor momento dele na carreira nos últimos anos foi jogando sob o comando do Renato Gaúcho, que é o Everton Cebolinha do Flamengo. O Flamengo já deixou claro que não vai renovar, o Cebolinha quer respirar novos ares, quer jogar num outro clube, e aí, né, essa possibilidade dele vir para o Vasco é óbvio que é uma possibilidade real, principalmente pelo fato do Renato, né, ser o técnico do Vasco no momento, pelo fato também do Cebolinha já estar adaptado ao Rio de Janeiro, talvez não precisar, né, mudar de cidade, de estado, de casa, tem que fazer toda aquela situação, né, de mudança. Isso aí agrada a família dele, mas obviamente não é simples. Outros clubes estarão interessados, o próprio Grêmio, né, que é de onde o Cebolinha veio, mas o Vasco entra na briga, né? O Vasco entra no páreo para tentar aí a possível contratação do jogador. Outro nome que também ganha força, já foi especulado no Vasco, volta a ser falado agora, que é o do Fabinho, né? Jogador de seleção brasileira, jogador de Europa, hoje está jogando lá nos Emirados Árabes, um jogador ainda jovem, um jogador de 31 anos de idade. Você fala, pô, mas 31 é jovem? Pô, o Thiago Mendes está com 33 e está voando, né? A gente tem outros jogadores aí com 34, 35 que estão voando. Então, para a posição de volante, um jogador com essa experiência, um jogador, né, com essa maturidade, né, rodagem na Europa, seleção brasileira, irmão, cairia como uma luva nesse meio de campo do Vasco ali na vaga do Hugo Moura ou do Barros. Imagina um meio de campo com Fabinho, Thiago Mendes e aí um meio atacante, né, um jogador, por exemplo, do nível do Claudinho, né, um jogador do nível aí, né, por exemplo, de um Matheus Pereira do Cruzeiro. Não estou falando que o Vasco vai tirar o Matheus Pereira do Cruzeiro, mas um jogador desse nível. Claudinho seria um sonho, né? Porra, já pensou o Vasco conseguir trazer um jogador desse nível, ser ali, né, aquela carta de apresentação do Marcos Faria Lamar, que trazia um jogador desse calibre? Cara, seria incrível, seria sensacional. Então acho que a gente tem que pensar no futuro, tem que pensar grande, né? O Vasco, se ele quer conquistar, né, um título brasileiro no futuro, uma classificação para a Libertadores do ano que vem, a gente vai ter que ir forte nessa janela de transferências. E aí a notícia muito boa em cima dessa que a gente acabou de citar aqui das contratações é que ontem, né, na verdade esse final de semana, né, a corte lá de Nova York, lá dos Estados Unidos, né, ela bateu o martelo, decidiu, né, que a ACAP, que estava ali com as ações da Vasco da Gama SAF suspensas, sem poderem ser vendidas por causa de uma briga judicial entre a ACAP, a 777 e a Leadhall, que é uma outra empresa seguradora dos Estados Unidos, a ACAP ganhou a causa dos Estados Unidos e está liberada agora para fazer a venda. Aí você fala, pô, Mário, então pode ser que venda daqui a 2 meses? Eu acredito que eles vão acelerar esse processo. Por quê? Porque pode ser que daqui 1 semana, 2, 3 semanas, essa vitória que eles tiveram na justiça possa ser revogada, possa ser trazida ali, né, de encontro e possa dar ganho de causa para uma outra empresa. Então eu acho que o Vasco vai tentar acelerar esse processo dessa compra dos 31% para poder efetuar a venda para o Marcos Lamar, que aí no máximo estourando até o final do mês de maio, né, que é o mês que vem. Então fiquem atentos que essa semana pode ser uma semana importante, movimentações aí nos bastidores da venda do nosso futebol e também nessa questão de contratações. Beleza, galera? Antes de ir embora, não esquece, deixa o like no vídeo que é super importante. Se você está chegando no canal agora, está gostando do meu conteúdo, deixa o like, se inscreva lá embaixo nos 2 canais. Sou Vascaíno e Mário Coelho Vasco, e quem quiser ganhar dinheiro já sabe, né? Ou clica aqui no QR Code, clica não, aponta a câmera do seu celular no QR Code, ou clica no primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. Um abraço, tamo junto!